Olá, sou a doutora Elaine Toffetti, advogada, e hoje vamos aprender como fazer um contrato. Fazer um contrato é simples e assistindo esse vídeo você está a poucos segundos de entender como estruturar o contrato para que ele seja eficiente e cumpra seu propósito e te dê toda a segurança jurídica. Afinal, seja por estar vendendo algo, prestando um serviço ou definindo algum acordo, tenho certeza que você está o tempo todo fazendo combinados com as pessoas. Estou certa? Então, por que não colocar isso no papel, fazer um contrato e garantir que o combinado seja realmente cumprido? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples. Vem comigo! A primeira coisa que vamos considerar é que você não precisa contratar um advogado para fazer todos os contratos. Você mesmo pode fazê-los. O que importa é que você respeite alguns requisitos essenciais. Mas fique atento! Contratos complexos que envolvem riscos, perdas e trate de valores financeiros altos ou ainda exijam conhecimentos jurídicos específicos, é recomendável sim que você esteja assistido por um advogado. Um outro ponto muito importante é que um contrato não pode tratar sobre algo que viole a lei. Um exemplo disso é quando um pai cria um contrato que condiciona a herança do filho a algum requisito, como a dissolução de um casamento, por exemplo. Nesse caso, há uma ilegalidade no contrato, pois a herança é um direito do filho já garantido pela lei, ou seja, esse contrato é nulo. Mas agora vamos para a parte prática. O primeiro requisito de um contrato é que as partes estejam bem definidas, ou seja, que no contrato esteja claro quem são as pessoas que estão firmando este acordo. Para garantir isso, é preciso incluir no contrato, olha que termo bonito, a qualificação completa de todas as pessoas envolvidas. Ou seja, é preciso especificar a maior quantidade de dados possíveis que definam exatamente quem é cada pessoa do contrato. E que fique claro, o nome completo da pessoa não qualifica ninguém num contrato. Isso quer dizer que além do nome completo de cada um, você deve especificar no mínimo CPF e RG. Para dar mais segurança ainda, você pode especificar outros dados importantes, tais como nacionalidade, profissão, estado civil e até o endereço das partes. E fique atento! Todas as pessoas incluídas como parte do contrato deverão assiná-lo e rubricar todas as páginas. Outra coisa importante é saber quem pode e quem não pode assinar um contrato. Só pode assinar o contrato pessoas consideradas capazes de tomar decisões, estão fora dessa lista. Os menores de idade, os interditados e aqueles de alguma forma não estejam lúcidos. Nesse caso, é melhor não arriscar e consultar um advogado. O segundo requisito é definir de forma clara do que se trata o contrato. É o que chamamos de objeto do contrato. Nessa parte, você irá descrever o motivo principal pelo qual o contrato está sendo feito. Para ficar fácil de entender e definir o objeto do contrato, pense assim. O que você responderia se alguém te perguntasse? Sobre o que se trata esse contrato? Caso seja um contrato de prestação de um serviço de um pintor, por exemplo, poderia ficar assim. O objeto do contrato é a prestação do serviço de pintura residencial, oferecido pela parte contratada à parte contratante, estando inclusa a pintura de 5 cômodos internos e toda a área externa da casa, localizada na rua tal. Tendo definidas as partes do contrato e o objeto do contrato, o terceiro requisito é definir as regras que regerão esse contrato, ou seja, as regras específicas para cumprir o objeto do contrato. Nessas regras incluem todos os requisitos e todas as obrigações de cada parte para o cumprimento do objeto do contrato, e são nelas que especificamos tudo o que foi combinado entre as partes. É importante que as regras sejam claras e que não possam ser interpretadas de formas diferentes. É a parte mais longa do contrato, pois tudo precisa ser especificado com o máximo de detalhes possível. Para organizar essas regras, é uma boa prática dividi-las em cláusulas e parágrafos, ficando mais fácil achar uma regra específica ao consultá-la. Deixei uma descrição no link onde você poderá achar o modelo de um contrato, onde você entenderá melhor esse formato.
No entanto, isso não é uma regra, e desde que você consiga especificar de forma clara e organizada as regras, o contrato será válido. O quarto requisito é especificar a duração do contrato, e isso é especificado como uma de suas regras. Definir a duração nada mais é do que especificar por quanto tempo esse contrato será válido. O prazo poderá ser definido por um período de tempo, por exemplo. Pode especificar que um contrato terá validade de 30 dias após a sua assinatura. Ou o prazo poderá ser definido pelo cumprimento do seu objeto, ou seja, definir que o contrato será válido até a total execução de um projeto. Ou ainda, é possível especificar que um contrato possui prazo indeterminado, sendo válido até que uma das partes demonstre interesse em cancelá-lo. Mas lembre-se, a duração de um contrato não tem relação com um prazo estipulado, por exemplo, para um cumprimento de algo. Dessa forma, caso seja necessário especificar num contrato um prazo para que uma ação seja executada, esse prazo deverá ser definido nas regras do contrato e não na sua duração. O quinto requisito é prever as consequências de cancelar o contrato antes do final de sua duração e quais as condições e consequências disso. Esse requisito também é tratado como uma regra do contrato e essa regra se chama rescisão. Quando uma das partes desiste do contrato e opta por encerrá-lo, é preciso estar previsto regras claras para isso, já que essa situação não poderá prejudicar a outra parte e, caso isso ocorra, ela deverá ser recompensada. É possível ainda criar condições e prazos para essa rescisão. Como todas as regras do contrato, as regras de rescisão sempre deverão procurar proteger ambas as partes. O sexto e último requisito é sempre colocar a data da assinatura do contrato e garantir que cada parte do contrato tenha uma cópia assinada por todas as outras pessoas que também fazem parte do contrato. Essas cópias do contrato são chamadas de vias. Portanto, se o contrato envolve 3 partes, devem ser feitas 3 cópias e as 3 assinadas por todos. Ou seja, é preciso garantir 3 vias do contrato. E, claro, guarde muito bem a sua via, pois ela será a sua garantia. Cumprido esses 6 requisitos, você terá um contrato que te garantirá segurança jurídica nos seus acordos e combinados. No entanto, vou passar ainda para você alguns pulos do gato, que tornarão o seu contrato ainda mais completo. Continue no vídeo porque tenho certeza que pelo menos um deles se encaixa em alguma de suas situações. O primeiro pulo do gato, que eu poderia até ter considerado como um requisito, é você ter pelo menos 2 testemunhas. Testemunhas são pessoas que não estão envolvidas no negócio, mas que ao assinarem o contrato garantirão que ele foi assinado de comum acordo entre as partes, sem que houvesse qualquer tipo de ameaça ou repressão. As testemunhas assinam logo abaixo da assinatura das partes e devem ser identificadas como testemunhas. E por que as testemunhas são importantes? Pois com elas o seu contrato se torna um título extrajudicial e poderá ser executado na justiça como qualquer outro título, como um cheque ou uma nota promissória, por exemplo. O segundo pulo do gato tem relação com contratos que envolvem o pagamento de um valor, seja ele fixo ou recorrente. Nesses casos, é indispensável que seja definido valores e, não menos importante, como esse pagamento será realizado. Defina as datas, as condições e o valor do pagamento, inclusive especificando quantidades de parcelas, o valor total do contrato e o valor de cada parcela. O terceiro pulo do gato é prever uma multa em caso de descumprimento do combinado. E essa multa deve ser válida para os 2 lados, ou seja, para quem descumprir o contrato, seja não executando o que foi pactuado ou não pagando pelo serviço prestado. Nesse caso, quem descumprir o contrato pagará a multa para a outra parte. Por fim, temos que considerar que não existe um modelo único de contrato. Cada contrato vai atender aos objetivos específicos daquela negociação. Caso você ainda não se sinta seguro para redigir seu próprio contrato, busque a orientação de um advogado sempre que você precisar de uma avaliação mais segura para os contratantes, para garantir assim os direitos e obrigações de ambos.
Se ainda está com dúvida de como fazer um contrato, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdo sobre direito de forma simples e descomplicada, já se inscreve no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe um like.